levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Se aproxima. Se você for analisar, olha só a quantidade de notícias, irmãos. Isso aqui é tudo hoje, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Muita coisa está aqui, você não vê na mídia tradicional. Isso aqui é na Espanha, os protestos. Aliados e Putin quer que a Rússia entregue arma aos Houthis para atacar navios dos Estados Unidos e Reino Unido. Israel bombardeou várias posições do Hezbollah no Líbano. O vulcão do México entrou em erupção. Os Estados Unidos emitem alerta sobre os planos da Rússia de implantar armas nucleares no espaço em 2024. Isso daqui já foi ontem. Agora, olha a quantidade de informação. Aí vamos para o Brasil. Para a política brasileira. Olha a quantidade de coisa que está acontecendo, irmãos. Olha para a quantidade. Olha aí, agora não quer carregar. Aí você vê aqui no Brasil, tem a questão que o JB falou que não vai lá depor se eles não tiverem acesso ao processo. O Nine se encontrou com o secretário de Estado americano e os dois concordam pelo Estado palestino. Aí você vê muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. E se eu abrir amanhã aqui live, eu vou falar mais meio mundo de coisa que está acontecendo. E tudo está relacionado. Tudo está relacionado à volta de Jesus. Eu tenho que aguardá-lo como que se ele viesse buscar a igreja agora. Então eu digo para vocês, eu tenho que aguardar Jesus como que se ele viesse agora. Mas eu não posso ficar focado só nas tragédias. Eu tenho que viver, meu irmão. Eu tenho tentado passar esse equilíbrio para você. Não deixe de viver, de sorrir, de amar, de ganhar alma, de pregar, de evangelizar, de cantar, de sonhar, de construir, de trabalhar, de estudar, de ter filhos, de casar. Tem um monte de mulher solteira aqui que não casou ainda. Lute e pense no seu casamento, sonhe no seu casamento, ore por um marido abençoado, mas com o coração no céu. O coração tem que estar no céu. O coração tem que estar na vontade de Deus. Na vontade de Deus. O nosso irmão perguntou aqui, eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui. Eu iria pregar, mas não vou. Olha só, o irmão perguntou, irmão Álvaro, né? Cadê a pergunta do irmão Álvaro aqui? Meu Deus. O irmão Álvaro perguntou, uma dúvida. Se todos os que seguiram Jesus forem condenados pela justiça da terra junto com os mártires, o que diferencia esta geração pecaminosa para não passar pela tribulação? Tenho minha dúvida. Primeiro que a igreja, ela já é justificada pelo sangue de Jesus e a igreja será arrebatada. Então, a igreja, ela não está ligada aos mártires da grande tribulação. Irmãos, é muito simples você entender Apocalipse 6. Eu só vou ler o 6:8 aqui, para essa pergunta. Se você tiver uma pergunta, faça aí. Olha só.
Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. E 6, 9 e 10 e 11. E ele abriu um selo e vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, aqui nós já entendemos que essas pessoas não entraram no céu pelas portas da graça, pelo rapto da igreja. Elas foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Testemunho que deram. Aí a Bíblia diz, olha o que elas clamavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas e não vingas nosso sangue, o nosso sangue os que habitam sobre a terra? É muito simples, irmãos. O verso de número 10. Os mártires estão clamando, até quando não vingas o nosso sangue? E dos que habitam sobre a terra? Veja, é muito simples você entender isso aqui. Os mártires da grande tribulação foram mortos por causa do testemunho que sustentaram. Eles não se prostraram ao império da besta, a marca da besta, ao sistema do anticristo. Então, eles foram mortos por causa da palavra, do testemunho que eles sustentaram, dizendo, eu não nego que eu creio. E eles estão dizendo, até quando não vingas o nosso sangue? O nosso sangue. E a igreja foi salva não é pelo seu sangue, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Aí muita gente diz, então vai ter duas ressurreições? Claro, meu irmão. A igreja arrebatada vai ser ressuscitada e os mártires da grande tribulação, Apocalipse 20, versículo 4, eles ressuscitarão no início do milênio. Olha o que diz aqui, ó. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Aí olha os mártires aqui. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, os mártires. Todos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os mártires serão ressuscitados. Ressuscitados. E eles reinarão, eles entrarão no reino milenial. Mas se você analisar Apocalipse 19, 14, a igreja vai descer com Cristo na batalha do Armagedon. Então, a igreja será galardoada em bodas do Cordeiro. Os que morreram na tribulação ficarão debaixo do trono. Apocalipse 6, 9, 10 e 11. E eles estarão debaixo do trono até o final do juízo e o início do reino milenial. E por não aceitarem a marca da besta, por não aceitarem a marca da besta, por não se submeterem ao império do anticristo, eles que foram degolados, que foram martirizados, ressuscitarão e reinarão, mas não terão o que a igreja tem. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aquele que entra no céu pelas portas da graça. A irmã Alessandra Reis está perguntando se o Espírito Santo vai ser tirado da terra quando a igreja for arrebatada. Irmãos, entenda uma coisa. O caos tem muita pergunta, né? Segura aí um pouco. Segura aí um pouco as perguntas, que é muita pergunta. Né? Olha só. A irmã está perguntando sobre a ação do Espírito Santo. Aqui, a irmã Alessandra. Olha só.
O Espírito Santo vai conduzir a igreja e não é mais o Espírito Santo no juízo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não vai ter ação do Espírito para convencer o homem. Então, em Gênesis 6:3, o Senhor diz, quando houve o caos genético, como foi nos dias de Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem, os seus dias serão de 120 anos. O espírito se retirou do homem. Então, veja que quando a igreja for arrebatada, quem vai conduzir a igreja ao encontro de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não agirá nesse período de 7 anos, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não vai haver ação do Espírito. Mas isso não quer dizer que a presença de Deus não estará aqui. Irmãos, a presença de Deus é algo tão poderoso que a presença de Deus ela está até no Hades, no inferno. Mas não é porque a presença de Deus está, porque quando a gente estuda sobre a onipresença de Deus, quer dizer que Deus está em todo lugar. Então, se Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar. E aí, no Salmo 139, verso 8, o salmista Davi diz, verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também está. No abismo, aqui é Seol e Tártaro, é no inferno, é no mundo dos mortos. Então, Davi está dizendo, para onde eu for, lá também tu estás. Não tem como fugir da presença de Deus. E a presença de Deus, ela está sobre a terra, desde o caos físico, e estará na terra até o trono branco. Mas, no período da tribulação, o Espírito Santo, o Espírito Santo não estará em ação sobre a terra. Veja aqui, até quando não vingas o nosso sangue? Eles foram mortos por causa da palavra e do testemunho. Então, eles ficaram firmados naquilo que eles acreditavam, mas não por uma ação do Espírito Santo. Aí está aqui a irmã Jussi, está dizendo, pastor, se a igreja não passa pela tribulação, quem são os de vestes salpicadas de sangue que João viu? Irmãos, João, existe a veste salpicada de sangue. A veste salpicada de sangue, eu só vejo isso em Apocalipse 19. Quem está com a veste salpicada de sangue é Jesus. É Jesus. Que aí eu vejo, vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então eu vejo Cristo com uma veste salpicada de sangue. A irmã Glória Aparecida está perguntando aqui se a guerra de Gog e Magog é o antes e depois do arrebatamento. Na minha visão, a guerra de Gog e Magog, que está sendo armada agora, ela está ligada ao cavaleiro do cavalo vermelho. Cavaleiro do cavalo vermelho. Aí a irmã Kátia está perguntando, pastor, o que vai acontecer com o nosso bichinho de estimação? Eles ficarão na terra. Bicho de estimação não tem salvação. Vamos lá. Olha só. A irmã Lu está dizendo que era tão bom aceitar o amor de Deus e a graça de Deus. Então, vamos lá. O pessoal está aqui, vamos lá.
Deixa eu vir aqui para o final. O CS Maia, nós estamos na grande tribulação e nós nem entramos na tribulação, quanto mais na grande tribulação. Vamos lá. Nós não estamos na tribulação. Não estamos na tribulação. Vamos lá. O irmão Nicolas está perguntando se a tribulação começou no dia 13 de agosto. Não começou. Vamos lá. Aí, essa é uma das perguntas, né, que muita gente faz. Muita gente faz, pastor, haverá salvação na grande na grande tribulação, a internet está caindo, irmãos. E haverá salvação. Nós temos 3 agentes de pregação, 4 na realidade. Um é os crentes que ficarem. Os crentes que ficarem, eles, olha só, os crentes que ficarem, eles serão uma testemunha, então eles pregarão de alguma forma, não se submetendo ao império da besta. Outra fonte de pregação, os 144 mil judeus, né? Os 144 mil judeus, esses pregarão, né? São 12 mil judeus de cada tribo, separados, selados, ungidos, consagrados. Tem muitos teólogos que afirmam que serão puros, imaculados esses. E nós teremos anjos que pregarão na grande tribulação. Apocalipse 14, 6. Haverá pregações dos anjos com o evangelho eterno. Com o evangelho eterno. Então, veja que a igreja que ficar, os 144 mil, as 2 testemunhas e os anjos pregarão no juízo. Olha a quantidade. E aí, irmãos, entra uma questão da graça. Talvez tem gente que vai ficar escandalizado que eu vou falar aqui. Mas, se elas pregarão, é para que pessoas não se submetam ao império do anticristo. Né? Para que elas não se rendam, para que elas se arrependam, para que elas se humilhem. Então, haverá salvação, que é a visão dos mártires da grande tribulação. E aí, irmãos, a salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é por graça. A partir do momento que a pessoa ela foi salva, foi por graça. Não existe mérito em salvação. Você sabia disso? Não é por mérito. É por graça, é favor imerecido. E tanto no Antigo como no Novo Testamento e em toda a Bíblia, é por graça. Então, essas pessoas,
elas serão salvas pela graça. Pela graça. Então, existe graça, não é ação do Espírito, mas existe favor imerecido durante o juízo. Pessoas serão levadas ao paraíso durante a tribulação. Outra coisa que perguntar, quem são as duas testemunhas? Na minha visão, Apocalipse 11 é as pragas, né? As pragas que virão sobre a terra. Um trará pragas sobre a terra, e outros vai ter poder de fechar o céu e parar a chuva e fazer chover. Então, veja, quem trouxe as pragas sobre a terra foi Moisés, e quem teve o poder de fazer chover fogo do céu foi Elias. E na minha visão, as testemunhas é Moisés e Elias. Pastor, mas tem um respaldo bíblico, Mateus 17. Os mártires da grande tribulação. Os mártires da grande tribulação. Os mártires da grande tribulação. Mateus 17 quer dizer, Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Então, veja bem, Moisés trouxe pragas, Elias fez chover fogo do céu e também fez parar a chuva. Então, veja que Moisés e Elias é as testemunhas. Daí muita gente diz que Enoque. Irmãos, Enoque, ele não tem sinais. Enoque foi um pregoeiro. Enoque pregou, Judas 14, de justiça. Mas ele não manifestou sinais. Não manifestou sinais. Aí, pastor, mas Moisés morreu. Então ele vai ser ressuscitado 2 vezes? Irmãos, o filho da viúva de Naim morreu? Sim ou não? Morreu. Ele ressuscitou? Ele morreu de novo? Morreu. Quando Jesus vai voltar, se ele morreu e salvo, ele vai ressuscitar de novo? Vai estar. Lázaro morreu. Ressuscitou? Lázaro morreu de novo? Morreu. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Então, entenda que essa questão de 2 ressurreições, para não ser uma das testemunhas, ela não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, veja que todas as pessoas que ressuscitaram, elas morreram. E elas estão aguardando a ressurreição do corpo novamente. Só que Moisés não está na terra. Aí Moisés tem um diferencial. O corpo de Moisés não está na terra. Esse é o mistério. E veja que o corpo de Moisés, Judas versículo 9, versículo 9, o corpo de Moisés. Olha quem é que veio buscar o corpo de Moisés, irmãos. Versículo 9, diz, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Quem veio buscar o corpo de Moisés foi Miguel, o arcanjo Miguel, que é o guardador de Israel. O guardador de Israel. E aí, esta questão de buscar o corpo de Moisés é exatamente o que o irmão Douglas está falando. O irmão Douglas está dizendo, porque se o corpo de Moisés estivesse na terra, ele seria idolatrado. Então, Deus preferiu tirar o corpo de Moisés. Aí entra, quando você lê Mateus 17, irmãos, você tem que entender que Moisés não entrou com o corpo na terra prometida. Ele viu a terra e morreu. Mas Deus deu o privilégio a Moisés de descer na terra prometida
no monte da transfiguração, com um corpo glorificado. Meu Deus, é muito forte, né, irmãos? É muito forte. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, desceram para conversar com Jesus na terra prometida, com um corpo glorificado. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. O irmão está perguntando ali, pastor, a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. O que vem a ser santo? A palavra santo ou santidade vem de separação. É ser separado do mundo. A gente vive no mundo, mas separado das coisas do mundo. É ser separado. Agora, quando você estuda sobre esta santidade, a santidade ela está ligada à consagração. É impossível você ser santo se você não for consagrado. É impossível você ser santo se você não for consagrado. Então, a consagração, ela está ligada à santidade. O que é consagração? Oração, leitura e palavra. Então, quando você tem uma vida de oração, de jejum e de palavra, você não tem prazer nas coisas do mundo. Estou certo ou estou errado, irmãos? Quando a pessoa tem uma vida consagrada, as coisas do mundo não têm prazer. Você não cabe mais no mundo. Você não tem mais prazer nas coisas do mundo, do pecado, daquilo que entristece o Espírito Santo. O teu prazer é servir e adorar a Deus. Então, assim, a consagração te leva à separação, à santidade. A consagração, o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de jejuar, porque o jejum, ele é nada mais, nada menos do que mortificar a carne. Mortificar. Então, quando você consagra a tua carne, que é o que deseja o pecado, ela é dominada pelo Espírito. É por isso que a importância do jejum, e é por isso que todo mês nós fazemos 7 dias de jejum. 7 dias de jejum, 21 dias de jejum. Esse ano nós vamos fazer mais 40 dias de jejum, né? 40 dias de jejum. E aí, a gente precisa entender que santidade está ligado à consagração. E sem santidade, irmãos, ninguém verá a Deus no céu e muito menos aqui na terra. Sem santidade e consagração, nós não conseguimos ter. Irmãos, Apocalipse 8, versículo de 1 a 6. Vamos lá. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou-o na terra.
E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então, os 7 anjos que tinham os 7 trombetas preparavam-se para tocar. A meia hora de silêncio do céu, ela tem duas visões. Primeiro, a primeira versão está no próprio texto, do verso 3. Se houve silêncio no céu para ouvir a oração dos santos. E veja que a oração dos santos fez subir a oração dos santos sobre o altar de ouro que estava diante de Deus. Então, veja bem, houve silêncio para se ouvir as orações. E da mão do anjo subiu da presença de Deus uma fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou na terra. Então, a oração dos santos trouxe o juízo sobre a terra. Outra questão, o silêncio no céu, que é outra interpretação que está ligada a isso, é que o silêncio houve, porque além dos 7 selos, surgem agora 7 trombetas. E, irmãos, nos 7 selos, Apocalipse capítulo 6, verso 8, morreu, olha só, morreu 1/4 da população mundial. 1/4. Por fome, peste, violência e feras da terra. Então, veja bem, os 7 selos é o início do juízo. É o início do juízo. E 1/4 da população é 2 bilhões de pessoas mortas de fome, peste, violência e feras da terra. E aí entra nessa questão, houve silêncio, porque 7 anjos pegaram 7 trombetas. 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e foram dados 7 trombetas, porque mais 7 juízos se manifestarão sobre a terra. E veja que é muito interessante você ligar o juízo à oração dos santos. E uma oração que vai ser atendida no Apocalipse, capítulo 8 do Apocalipse, irmãos. Uma oração que vai ser atendida no Apocalipse é: Pai nosso que estais nos céus. Consagrar a oração, jejum e leitura da Bíblia. Olha só. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, veja bem, só o início da oração do Pai Nosso, que é a orada no mundo todo, que está diante do altar de Deus, como essa taça de incenso, essa oração, venha o teu reino. Para o reino de Deus se manifestar, tem que haver juízo. Tem que haver juízo. É por isso que as 70 semanas, irmãos, ela tem o propósito de trazer justiça eterna. Aí veja que a oração do Pai Nosso, que está lá, diante do altar, que vai fazer chover juízo sobre a terra, trazer juízo sobre a terra, veja que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como também no céu. Mas quando você lê Daniel 9:24, irmãos, 9:24 de Daniel, olha o que diz a Bíblia. 70 semanas, veja aqui, eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Então, existem 70 anos proféticos, 490 anos proféticos. 70 semanas são 490 anos. Sobre Jerusalém e sobre o povo de Israel. Qual é o propósito? Aí é a causa do juízo. É a causa do juízo. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados.
para expiar a iniquidade. Agora, olha que interessante. Para trazer justiça eterna. Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, veja, para qualquer estudioso do Apocalipse, falta 7 anos se cumprir a 70ª semana, que é a 70ª semana, ela se inicia com o arrebatamento da igreja e ela termina com o Armagedon, período do juízo. Qual é o propósito do juízo? Se inicia a 70ª semana com o arrebatamento da igreja e termina a 70ª semana com o Armagedon. E veja que as 70 semanas estão ligadas a Israel e a Jerusalém. E qual é o propósito das 70 semanas sobre a terra? Está aqui, ó. Sobre o teu povo, sobre a tua santidade, para fazer cessar a transgressão 1, dar fim aos pecados 2, expiar a iniquidade 3. Esse aqui é o mais forte. Para trazer a justiça eterna sobre a terra 4. Para selar a visão e a profecia 5. E para ungir o santo dos santos 6. A justiça. Um do propósito do Apocalipse é manifestar a justiça. Irmãos, entenda. O cavaleiro do cavalo branco, ele está com o arco na mão e ele não tem a flecha. O anticristo tem o arco, mas não tem a flecha. E daí você tem que perguntar por que o anticristo não tem a flecha? Porque não é ele que vai manifestar o juízo. Não é o anticristo. O anticristo, o falso profeta e o dragão vão obedecer a palavra. O juízo não vem do anticristo. O juízo não vem. Olha só. O juízo não vem. O juízo não vem da nova ordem mundial. A flecha não vem do anticristo, a flecha vem do Cordeiro, que abriu o selo. Então, é isso que você precisa entender, que as trombetas não vêm do anticristo e do diabo, do dragão, do falso profeta e da besta. Não vêm da trindade satânica. As trombetas vêm de Deus, as taças vêm de Deus. O selo, irmão, o livro selado, quem é que vai abrir? Não é o anticristo. O livro selado, irmãos, é isso daqui, ó. É um pergaminho com 7 lacres. 7 lacres. Jesus vai quebrar os lacres. Quem é que vai abrir os selos? Ele é o único digno. João ficou. Quem vai pegar o livro e abrir os seus 7 selos? E não se achou ninguém digno no céu e na terra. Então veja que toda a ira e todo o juízo de Deus sai da mão do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus, antes de subir ao céu, disse o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí, quando João ficou como morto. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ah, não, vamos ler o 4. Vamos ler do verso 1. Apocalipse 5, meu irmão, é muito forte. Apocalipse 5. Vamos ler o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e entre o ancião de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo o povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Veja que o anjo diz: eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Quando João virou, ele viu o cordeiro. Meu Deus. É muito forte, né, meu irmão? É muito forte isso aqui. Ele é o leão que ruge para as nações. Mas ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a igreja. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, entenda. Ele é o leão que ruge para as nações. Mas para a igreja ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Então entenda que quem vai quebrar o lacre, o selo, é o cordeiro. O anticristo surge sem arco na mão, sem flecha na mão, porque ele não tem autoridade. Ele vai obedecer o que está escrito na palavra acerca dele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, o anticristo, ele não tem poder de fazer nada que não esteja escrito na palavra. É por isso, irmãos, que quando você faz qualquer estudo sobre as 70 semanas de Daniel, sobre a entrada do anticristo, e você olha para o mundo, você tem base e sustentação para afirmar que nós não entramos na tribulação. Porque a tribulação, ela está ligada ao início da 70ª semana. A irmã já está dizendo se pode haver um ataque no Brasil. Claro, isso daí defendeu o Brasil de ataque terrorista. Defendeu o Brasil. O Brasil foi elogiado pelo Hamas. Israel jamais vai atacar o Brasil. Então, olha só, irmãos. Eu digo para vocês, quando você faz um estudo das 70 semanas, porque a última semana é o juízo, os 7 anos finais, a 70ª semana, é esses 7 anos, né, que é dividido por tribulação e grande tribulação, ele está inteiramente ligado ao início, o sinal que vai dar o start é o arrebatamento da igreja. Para nós concluirmos, irmãos, que a minha ideia era terminar a live 10 horas, né? Mas para nós concluirmos, só para você entender, quando você lê 2 Tessalonicenses 2, é aí que você vê que não tem 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra.
O irmão Romildo está fazendo uma ótima pergunta. Hebreus 7 está respondendo a pergunta dele. Irmãos, nós teremos templo no milênio. É muito forte, né? Só que daí o Messias estará reinando. Nós teremos o quarto templo no milênio. Teremos templo no milênio. E teremos dízimos e ofertas no milênio. Aí o povo endoida. Dízimos e ofertas no milênio. É só você fazer um estudo de Hebreus 7. Não só o templo será erguido no milênio, como também teremos dízimos e ofertas no milênio. Agora, olha só, irmãos. A questão do arrebatamento ser o start da 70ª semana. Por quê? É muito simples entender isso aqui. O primeiro juízo da tribulação é o cavaleiro do cavalo branco. O primeiro juízo do Apocalipse é o cavaleiro do cavalo branco. E quando é que o cavaleiro do cavalo branco aparece? Olha só. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguardamos somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a entrada do iníquo? Quem é que detém o homem do pecado? Quem é que detém o anticristo? É o Espírito Santo e a igreja. Agora, olha o que diz. Olha o que diz, meu irmão. Olha o que diz. O verso 8. Quando aquele que resiste for tirado, quando aquele que resiste for tirado, versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Olha, 7 e 8. Então, veja bem, no 7 a Bíblia diz que o ministério da injustiça opera, aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, o Espírito Santo e a igreja. Agora, olha o que está no verso 8. Depois que aquele que o detém for tirado, aparece o cavaleiro do cavalo branco. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Quando é que então será de fato revelado o iníquo? Somente após esta igreja for arrebatada. Vocês estão entendendo? Aí, quando aquele que detém for afastado, então a igreja será arrebatada. O JQ, a JQ Carlos está dizendo algo sobre as 70 semanas. Irmãos, a 69ª, a 69ª semana se cumpriu na morte do Cordeiro. Aí isso daí é assunto para outra live, senão a gente vai... Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e o templo parou de ser... Irmãos, eu vou ter que dar uma notícia aqui antes de nós terminar a live. Está tão boa falar da palavra de Deus. Mas deixa eu achar essa notícia. Então, veja bem, irmãos. As 70 semanas começou quando Neemias foi enviado para restaurar os muros de Jerusalém. Ela parou de ser cronometrada na morte de Cristo. O véu do templo se rasgou e entramos na dispensação da graça. Quando a igreja for arrebatada, esse buraco do templo se fecha e volta-se a se cronometrar a última semana, os 7 anos que faltam. Então, veja bem, quando você estuda sobre as 70 semanas, ela está ligada ao príncipe que há de vir, ao anticristo que vai profanar o templo. E isso é futuro. Então, quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, se cumpriu
483 anos proféticos. Aí o véu se rasga e abre-se, a gente diz na teologia, um hiato, um buraco no espaço, no tempo. E aí, veja que a 70ª semana, a última semana, ela só será cronometrada quando a igreja for arrebatada. Aí se cumpre a 70ª semana. Aí se cumpre a 70ª semana. Irmãos, eu vou ter que dar uma notícia aqui, ó. Essa saiu agora, né? Chegou a mim agora. Pensa na bomba. Olha aqui, ó. Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares amanhã. Essa é a bomba, hein? Ó, diante do avanço das investigações, os depoimentos marcados para esta quinta-feira, a Força organizou um alojamento novo para receber presos por ordem da Suprema Corte. Essa semana foi intensa no quartel-general do Exército em Brasília, com uma bateria de depoimentos agendados pela Polícia Federal nessa quinta-feira, de militares de alta patente investigados por envolvimento num plano golpista